Nós queremos saudar você com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa tarde de domingo, horário das 15 horas, como fazemos todas as semanas, onde trazemos aqui alguns dos mais de 1000 vídeos relativos à nossa escola bíblica dominical para apresentação aos irmãos e como temos feito recentemente com a participação de alguns irmãos também das nossas igrejas que trazem comentários acerca desta dinâmica. Neste domingo em particular, nós temos a presença de um grupo de jovens da cidade de Teresópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro. E eles vão comentar as perguntas cujos vídeos vamos assistir nesta tarde. Nesta primeira etapa, ou melhor, nesta primeira pergunta, temos a participação de duas jovens, a Ana Caroline e a Larissa Carvalho. A paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, irmãos. Muito bom ter vocês aqui conosco. Isso valoriza muito o trabalho dos jovens que têm se envolvido de uma forma tão profunda, tão maravilhosa, onde o Espírito Santo tem realmente usado a vida de vocês para que esse trabalho seja divulgado no meio do povo do Senhor. Nós estamos estudando as advertências proféticas nas parábolas do Senhor Jesus para este tempo. E tivemos então nesta semana como texto fundamental o Evangelho de Lucas, capítulo 12, dos versos 35 a 48, relativo à parábola do servo vigilante. Então nós temos como a primeira pergunta, e nós estamos dando uma sequência, porque realmente não queremos perder tempo, mas sim aproveitar cada momento com a participação dos nossos jovens. Então a primeira pergunta diz assim: quais são os versículos que se referem à hora que o Senhor Jesus poderá vir para buscar a sua igreja? Quem vai responder é a jovem Keila Finotti, de Pedra Branca, Rio de Janeiro. Vamos ouvir, vamos assistir com atenção o vídeo, para que depois as nossas jovens façam, então, o comentário. Resposta da pergunta 1. Está no livro de Lucas, capítulo 12, versículos 38, 40 e 46. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não se espera, e numa hora que não sabe. E separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis. O entendimento que os servos fiéis devem estar preparados para o arrebatamento. O Senhor Jesus está preparando a sua igreja amada para a sua volta. Conforme a leitura da palavra que realizamos, Jesus pode voltar a qualquer momento. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas nós cremos que Ele voltará para nos buscar. O povo fiel crê somente que Jesus Cristo voltará. E bem-aventurados são aqueles que estão se preparando, se santificando, buscando ao Senhor em espírito e em verdade, vivendo na comunhão do corpo. Bem-aventurados são aqueles que se aprofundam na palavra de Deus, nas riquezas, das revelações. Esses servos são bem-aventurados, pois estão sendo prudentes e vigilantes. Mas aquele que não tem o Senhor, que despreza, que não valoriza a palavra, as profecias, as revelações, que anda conforme a sua vontade, na sua razão. Esses servos insensatos, iníquos, os infiéis, serão castigados com açoite e não herdarão a vida eterna. Bem-aventurados são aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos. Tivemos então a resposta, a participação da jovem Keila, trouxe a resposta e seu comentário. E agora, então, com a participação das nossas jovens aqui conosco, elas vão apresentar também o entendimento daquilo que elas alcançaram nesta questão. Ana Carolina e Larissa,
A palavra está com vocês. Amém, pastor. A paz do Senhor, irmãos. Com relação ao que a irmã Keila acabou de dizer, nós podemos complementar relacionando a segunda e a terceira vigília. A segunda vigília ocorre entre os períodos de 9 da noite até meia-noite e a terceira vigília ocorre nos períodos entre meia-noite e 3 da manhã. É importante observarmos que ao anoitecer, com o passar das horas, as trevas vão ficando cada vez mais densas ao nosso redor. E além disso, com o decorrer das vigílias, a tendência do homem é ficar cada vez mais sonolento e assim menos vigilante. Mas o nosso Senhor Jesus disse que será bem-aventurado o servo que, mesmo com o passar das vigílias, continuar vigiando e estar atento à chegada do seu Senhor. E ainda completando o que a Carol falou, nós precisamos estar apercebidos para o momento que estamos vivendo, para o cumprimento das profecias. Precisamos estar vigilantes e em oração e preparados para a volta do Senhor, pois não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja fiel. Muito bem, meus irmãos. O que nós vemos com isto, com a participação da Keila, das nossas jovens aqui, nós vemos um grupo de servos amadurecidos, com experiência na palavra do Senhor, desejosos de alcançarem cada vez mais profundidade, porque isso não é uma imposição da igreja, mas é uma operação do Espírito Santo na vida de vocês, na vida de todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto rumo à eternidade. Nós glorificamos muito ao nome do Senhor cada vez que vemos a participação dos nossos queridos. Nós adoramos ao Senhor porque eles estão hoje conduzindo esta obra, estão tomando posse da herança na condução desta obra rumo à eternidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito boa a participação de vocês. Amém. Nós temos agora a nossa segunda pergunta, que será respondida por outros jovens que vamos apresentar em seguida. A pergunta é: para quem esta parábola foi dirigida? Quem vai responder, o vídeo a ser apresentado, é a jovem Sara Silva, de Brasília, Distrito Federal, e a jovem Júlia Batista, de Três Rios, Rio de Janeiro. Nós vamos assistir ao vídeo e no retorno teremos outros dois jovens aqui participando então desta etapa. Vamos assistir ao vídeo. A paz do Senhor, irmãos. Em resposta à pergunta de número 2, esta parábola foi dirigida para o mordomo fiel e prudente, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 42. E em Apocalipse 14, 7, diz assim: dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A igreja fiel está vivendo em constante comunhão com o Pai. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas temos a certeza de que está perto. É chegado o momento. Nós estamos passando por um período de densas trevas. Por isso é necessário que as nossas candeias estejam acesas, ou seja, batizados com o Espírito Santo. E o conselho do Senhor é: sede semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. É estar em constante comunhão, meus irmãos, para que possamos ser arrebatados em um corpo só e um só Espírito. E nós vamos vencer através dessa doutrina maravilhosa que o Senhor nos deu, que é o sangue e a palavra, que está em Apocalipse, capítulo 12, verso 11, que diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. A paz do Senhor. A paz do Senhor. No capítulo 12 de Lucas, versículo 41 e 42, diz o seguinte: e disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a ração? Essa parábola foi dirigida ao mordomo fiel e prudente do Senhor. Nós, a igreja fiel, somos esse mordomo. Todos os dias, o Senhor tem confiado a nós a missão de levar o Evangelho para este mundo, de levar a ração, o alimento, a palavra viva para este mundo. Só que nós só conseguimos cumprir essa missão quando nós estamos na vigilância.
quando nós renunciamos a nós mesmos, renunciamos aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que não nos pertence, aquilo que não pertence ao Senhor, e servimos a Deus com todo o nosso coração. Todos os dias, o Espírito Santo tem revelado, tem nos mostrado os mistérios da palavra de Deus. Só que nós só conseguimos alcançar esses mistérios quando nós renunciamos tudo que não nos pertence. Quando nós estamos na vigilância, a palavra diz: vigiai e orai. Essa tem que ser a posição da igreja fiel. Então, essa é a advertência que o Senhor faz para a igreja fiel. Estar na vigilância, aguardando o retorno do nosso Salvador, renunciando aquilo que não nos pertence e esperando a vinda de Jesus, esperando que o Maranata se cumpra. A paz do Senhor. Muito bem, meus irmãos, tivemos então a participação agora a esta segunda pergunta da jovem Sara, da jovem Júlia, e conforme havia falado antes, no bloco anterior, outros 2 jovens da cidade de Teresópolis vão apresentar também os seus comentários a esta pergunta. Eu estou falando da jovem Lívia Carvalho e do Rafael Peçanha. A paz do Senhor, muito bom tê-los aqui conosco essa tarde. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham. É um prazer estar participando desse momento aqui com os irmãos. Realmente, há uma alegria muito grande no nosso coração de podermos ser úteis à obra do Espírito Santo, instrumento nas mãos do Senhor, não é isso? Então eu deixo agora aberto a palavra a vocês, para que vocês façam então os comentários relativos a essa pergunta. Bom, complementando o que as irmãs falaram, quando nós falamos do mordomo fiel, me vem à memória a passagem lá em Mateus 25, versículo 21, que nos diz assim: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Porque a tarefa do mordomo ela é essa, servir no pouco para que no muito nós sejamos colocados. Esse é o papel da igreja, porque o momento que nós vivemos é o momento da meia-noite, é o último momento da igreja nesta terra, e nós estamos aqui servindo no pouco porque um dia nós temos a certeza de que o Senhor no muito nos colocará. E o mordomo ele tem que estar sempre pronto, sempre de prontidão para quando o seu Senhor chegar. E é isso que a igreja faz no momento que nós vivemos, sempre em prontidão, esperando o retorno do nosso Senhor. Muito bem. Amém, irmãos. Então, continuando a falar aquilo que o irmão já falou, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Podemos perceber a relevância de estarmos na posição de mordomos fiéis e prudentes, sendo cumpridores da palavra de Deus, não apenas sendo ouvintes, mas servindo ao Senhor e fazendo a obra. E sendo direcionado pelo Espírito Santo para poder anunciar o Evangelho eterno. Muito bem. Vejam o seguinte, a nossa jovem aqui, ela expressa a emoção, não da razão, mas de entender o chamado do Senhor, de entender a instrumentalidade, de entender o compromisso e a responsabilidade que o Espírito Santo gera em nós por um chamado tão nobre. Nós percebemos aqui o momento da sua fala não como uma fraqueza ou como uma limitação, mas com o coração transbordante de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito na vida dela, da família, dos seus queridos, na vida da igreja. E muitas vezes para nós é difícil nos contermos diante de tantas experiências, de tantas coisas. Às vezes trazemos um comentário e esse comentário, aquilo que estamos respondendo, traz à nossa lembrança experiências profundas, experiências marcantes. O que acontece conosco nessa hora? O nosso coração se enche de gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificamos muito ao Senhor por aqueles que não são emotivos conforme a razão, não, mas são tocados pelo Espírito Santo, aonde o coração transborda de uma alegria que toma conta de nós. Seja louvado o nome do nosso Deus. Meus irmãos, e por conta disso, nós não vamos dar sequência a esse programa
sem antes adorarmos ao nosso Deus com um louvor. Só Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E na expressão deste louvor, que eles aqui comigo estarão cantando, convidamos você também, a sua casa, a adorar e a louvar ao nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, seja bendito, seja exaltado o nome do nosso Deus. O louvor faz bem à alma. Glória a Jesus. Na sequência agora, então, da terceira pergunta,
temos a participação de mais 2 irmãos, ou melhor, de mais um irmão da igreja de Teresópolis, porque, na verdade, o Rafael já estava aqui na parte anterior, e agora temos conosco o diácono Wilson Carvalho. A paz do Senhor Jesus. Wilson, muito bom ter a sua participação conosco aqui também. A paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, meus irmãos, é uma alegria para nós participarmos aqui junto com os jovens. Tenho certeza que o Senhor agraciará a nossa vinda aqui a este lugar. Muito bem. Vamos então, na nossa sequência, à pergunta de número 3. Como o servo deverá se preparar para esperar o Senhor Jesus quando vier das bodas? Cite os versículos e, em resumo, uma palavra. Temos agora mais 3 jovens participando da resposta. Jandresson Batista, de Santa Catarina, temos Jane Silva, de Juiz de Fora, e Isabela Abril, de São Gonçalo, aqui do Rio de Janeiro. Vamos assistir aos 3 vídeos com atenção, e depois teremos o comentário dos nossos queridos. Vamos estar atentos. A paz do Senhor Jesus, irmãos, respondendo à questão número 3 da EBD, que o versículo se encontra em Lucas capítulo 12, versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. Esta é uma recomendação do Senhor Jesus para o preparo do servo para esta última hora. Os lombos cingidos com a verdade que vem de Deus, a verdade que está em sua palavra, esta verdade que é Cristo, que é Jesus, pois Ele mesmo diz em sua palavra, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que estar estruturados em Cristo. E também Ele ainda recomenda as vossas candeias acesas. As candeias, para estarem acesas, precisa de óleo dentro da candeia. E este óleo fala da operação do Espírito Santo. E o servo, quando ele está cheio do Espírito Santo, o fogo, ele acende na vida do servo. Esse é um preparo, pois o fogo, ele nos aponta um caminho, ele ilumina dentro da escuridão, nos dando a luz da revelação, nos mostrando o caminho, nos dando uma direção para seguir. E este versículo nos mostra o preparo para o servo. Está cingido com a palavra e com a candeia cheia do Espírito Santo. Nos confirmando isto, irmãos, onde se encontra em Apocalipse 12:11, que diz bem assim: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Nos mostrando que o sangue é a operação do Espírito Santo na vida do servo, o preparo. E a palavra do seu testemunho, a palavra de Cristo, a palavra da verdade na sua vida. E a palavra que eu escolhi, ali que nos diz a respeito disso, é a vigilância. Pois o adversário das nossas vidas, ele quer nos tirar isso da nossa vida. Essa doutrina, que é a palavra e o sangue no corpo. Ele quer tirar isso das nossas vidas. Mas, no mesmo livro de Apocalipse, ele nos recomenda, que se encontra em Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta de número 3, vemos que os versículos que expressam a nossa preparação para a boda do Cordeiro se encontram em Lucas 12:35, que nos diz: cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. No 37, que diz: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes, em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. E no 43, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. E a palavra que resume é a vigilância. Em Marcos 13:33 temos a confirmação: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. A todos a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos, respondendo à pergunta 3, que diz: como o servo deverá se preparar para esperar o Senhor Jesus quando vier às bodas? Bom, nós servos do Senhor, nós devemos estar com as nossas candeias acesas, cheia do óleo do Espírito Santo, com os nossos lombos cingidos e atentos, vigilantes, como diz ali nos versículos do capítulo 12, do 35 ao 37. E uma palavra que nós podemos definir é a obediência. No
no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Bom, irmãos, onde habita o Espírito Santo, não há lugar para o pecado. Onde tem o Espírito Santo, nós temos a confiança de que existe um Deus que rege as nossas vidas, que nos ensina o caminho correto, que através do Espírito Santo nós podemos ser obedientes ao Senhor, nós podemos ouvir a voz dele, nós podemos assim ter comunhão e saber quando nós estamos errando, quando nós devemos pedir perdão ao Senhor e assim nos santificando até as bodas do Cordeiro. A paz do Senhor. Muito bem, meus irmãos. Tivemos então as 3 respostas, os comentários muito bons, muito objetivos. Realmente o Senhor deu graça aos nossos irmãos nessa tarefa. E agora eu peço a vocês então, Rafael e Wilson, que apresentem os comentários a respeito da pergunta e aquilo que os nossos queridos jovens apresentaram. Amém. Conforme muito bem colocado nos vídeos, a resposta para essa pergunta se encontra no versículo 35, né? Que diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesos as vossas candeias. Essa é a maneira que o servo deve aguardar a volta do Senhor. E quando nós falamos dos lombos cingidos, lembramos daquela palavra lá em Efésios, que fala que cingir os vossos lombos com a verdade. E a verdade é o nosso Senhor Jesus, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E os nossos lombos estão cingidos com o Senhor pelo sacrifício que ele fez na cruz pelas nossas vidas. Ainda na primeira epístola de Pedro, orienta, né? Vem uma orientação a cingir os lombos, ser sóbrios e então esperar na graça do Senhor Jesus. Somente quando nós estamos com nossos lombos cingidos, nós podemos ser sóbrios e aguardar na graça. Porque aquele que é sóbrio, ele sabe discernir o momento que nós vivemos e a função que nós devemos como igreja prestar nesse momento. Então, devemos estar sempre cingidos e ser sóbrios, porque a igreja sabe discernir o momento em que vivemos. Ainda falando da candeia, estejam acesas as vossas candeias, a candeia ela fala da identidade do servo do Senhor. Naquele dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, ela precisa ser identificada, os servos precisam ser identificados. Existe um trecho da palavra do Senhor na Bíblia que nos diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E aqui, no versículo que temos estudado, no capítulo que temos estudado, fala que bem-aventurado será o homem que, quando o Senhor vier, for achado servindo assim. Porque hoje nós temos uma igreja fiel, que será encontrada servindo dessa forma. Muito bem. Glória a Jesus. Muito bom. A colocação do nosso irmão aqui foi bem clara e ficou sobre a palavra resumo, citar a palavra resumo. E nós entendemos, pelos textos que foram lidos, pela contribuição das irmãs, do irmão aqui, que a palavra é vigilância. Vigilância. E quando nós falamos em vigilância, nós voltamos na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, no versículo 40, onde Jesus está ali no Getsemane e vai um pouco mais além a orar, e ele deixa os discípulos e vai um pouco mais orar. E quando ele retorna, ele encontra os discípulos adormecidos. E ele vai ler ele vai falar um texto que nós vamos ler aqui, o capítulo 26, o verso 40, diz assim: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Ou outras traduções, nem uma hora pudeste vigiar comigo? O momento que nós estamos vivendo é um momento que o Espírito Santo está colocando no nosso coração, que é o tempo do breve. E o tempo do breve é o tempo em que Jesus breve virá para buscar a sua igreja. E nós precisamos estar vigilantes. Vigilantes, porque é a última hora. A palavra de Jesus foi dita ali para eles: nem uma hora
pudeste vigiar comigo? E nós estamos vivendo essa última hora em que o Senhor Jesus está preparando a sua igreja. E o preparo, um dos preparos é a vigilância. Se estivermos vigilantes, não vamos sermos encontrados pelo nosso Senhor adormecidos como ali estavam. Depois eles tiveram ainda outras oportunidades ali. Mas nós estamos em vigilância, é isso que importa, né, pastor, né, Rafael? Estarmos em vigilância, cumprindo com aquilo que o Senhor tem nos orientado através do seu Espírito. Muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam, os irmãos, que a igreja é consciente do seu tempo, do seu momento profético. E esta consciência é o alerta que o Espírito Santo traz ao seu povo todos os dias. Por isso a importância da doutrina nesta hora, porque a doutrina sedimenta o caminho da igreja rumo à eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora à nossa quarta pergunta, e para responder esta quarta pergunta teremos a participação de outros dois irmãos. Desde já, agradeço a participação de vocês, louvado seja o nome do Senhor pela disposição de estarem aqui, pelo interesse nas coisas do Senhor, e temos certeza de que o Senhor continuará prosperando o caminho de vocês. Amém, queridos? Amém, pastor. É uma alegria para nós aqui estar representando a Igreja da Base em Teresópolis. Glória a Jesus. A pergunta de número 4, então, diz assim: a parábola se refere ao mundo, ou seja, aos ímpios? Sim ou não? Temos duas respostas. O jovem Patrick Teixeira, de Catité, Bahia, e a jovem Beatriz Sapiro ou Safiro, de Três Rios, Rio de Janeiro. Vamos prestar bem atenção a estas respostas. Irmãos, em resposta à pergunta de número 4, dizemos que não. A parábola do servo vigilante em estudo se refere à igreja fiel, não ao mundo. Após sua ressurreição, Jesus orientou os discípulos em particular, dizendo: sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos ali não sabiam o dia e a hora em que o Espírito Santo desceria sobre eles. Mas assim eles ficaram reunidos num só corpo, vigilantes, se preparando e buscando ao Senhor, aguardando ali o cumprimento da promessa. Havia uma multidão de pessoas ali, onde eles estavam reunidos na cidade de Jerusalém, no dia da descida, do Espírito Santo. Porém, só foram batizados os discípulos. Ao mundo em redor ali ficou o testemunho daquela grande operação. A igreja fiel dessa última hora também não sabe o dia e a hora do arrebatamento. Não há um dia e hora marcada. Esse é um mistério do reino de Deus, que ninguém sabe, nem Jesus, nem a igreja, muito menos o mundo. Por isso, na parábola do servo vigilante, Jesus ele alerta diretamente a sua igreja fiel, para que permaneça no mesmo corpo, revestida do mesmo Espírito Santo que operou ali desde a igreja primitiva. E hoje, esse Espírito Santo ele opera nessa igreja da última hora, preparando-a, alertando-a para o grande dia do arrebatamento. Então a parábola, Jesus ele fala em especial para a sua igreja, conforme Lucas 12:37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Então Jesus ele vem arrebatar a igreja fiel. Essa promessa, essa bênção diz respeito à igreja fiel, à paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta de número 4, a parábola se refere aos servos, pois aqueles que aguardam a vinda de Jesus são vigilantes e estão prontos a todo o momento, como diz no versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. E esses que são vigilantes são conhecedores da palavra, por conhecer da profecia, que é o arrebatamento, e saber que é um preceito para não sujar as vestes de salvação com o pecado. E conhecendo mais da palavra, você se mantém mais atento, não se distraindo com as coisas do mundo, e anseia mais a volta de Jesus para morar eternamente com ele. E em Josué
no capítulo 1, no versículo 8, Deus recomenda isso a ele. No texto diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, mais 2 jovens participando, trazendo a sua experiência, a resposta a seus comentários, como fruto da operação do Espírito Santo. E conforme havia dito, outros 2 irmãos da igreja de Teresópolis vão estar agora conosco, participando então nos comentários desta resposta. Eu estou falando aqui do diácono Paulo Viana e da nossa jovem Adriana Neto. A paz do Senhor, vocês são muito bem-vindos conosco aqui esta tarde. Amém, a paz do Senhor, irmão, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. A paz do Senhor Jesus, pastor, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Com base na resposta que os irmãos deram, ali falando que esta parábola, ela não se refere, não é para o mundo, nem é para os ímpios. Essa parábola, ela é para a igreja fiel. É para o fiel. Então nós entendemos que, a partir do momento que o Senhor nos coloca como uma igreja fiel, aí nós vamos andar como uma igreja fiel. Para nós alcançarmos esse patamar de uma igreja, de ser fiel ao Senhor, nós temos que usar os recursos da graça. A oração, o jejum, as madrugadas. A nossa caminhada ela vai se basear mais ou menos desta forma. Por quê? Porque a igreja fiel ela caminha diferente de uma igreja infiel. E nós vamos citar um exemplo aqui da parábola das 10 virgens, onde tinham 5 loucas e 5 prudentes. Elas usaram o que? A prudência. Elas guardaram o óleo de reserva. Então a chama, as candeias, elas não se apagaram, porque elas tinham o óleo de reserva. O óleo de reserva ele fala para nós das bênçãos do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo tem aplicado nas igrejas, as revelações, através do dom espiritual, que nós valorizamos os dons espirituais, o clamor pelo sangue do Senhor Jesus, a consulta à palavra, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. É isso que nós temos guardado nessa última hora. Por isso que o Senhor fala conosco em Mateus 25, no livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo 23. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Como já foi dito anteriormente por outro jovem, mas essa palavra aqui também ela se aplica à igreja fiel, ao servo fiel. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Amém. E é muito interessante essa palavra, que ela aplica tanto em nosso coração, que a gente sente a presença do Senhor nessa palavra. Porque nós hoje escolhemos a melhor parte, foi servir o Senhor, foi estar na presença do Senhor. E o jovem está sendo tão abençoado com essa palavra que deixa em nossos corações a presença do Senhor Jesus. E o Senhor, ele faz a palavra das 10 virgens, ele brilha no nosso rosto de tal forma que o próprio mundo se afasta da gente, porque nós estamos na presença do Senhor buscando a bênção do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Muito boa observação que vocês fizeram e mostra o valor que a igreja dá, que os jovens, que os obreiros, que todos aqueles que têm tido experiências com o Senhor dão a palavra viva revelada. Lembrando, queridos, que a revelação, ou seja, a palavra revelada, sedimenta o caminho da igreja rumo à eternidade. Isso para nós é indiscutível. Por isso estamos aqui nesta tarde, por isso temos a nossa escola bíblica, temos o trabalho da semana com base das perguntas que são feitas. Não estamos fazendo um exercício, nós estamos praticando a fé verdadeira. Estamos vivendo experiências profundas e maravilhosas com o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço muito a participação de vocês. Amém. Nós temos agora a última pergunta, a quinta pergunta, será respondida
por uma jovem lá de Luxemburgo, que é Suelen Ferreira, e também temos uma senhora, Sulana Ferreira, de São José, Santa Catarina. Vamos ouvir com atenção estas respostas e teremos depois mais 2 comentários. Paz do Senhor, irmãos. Em resposta à pergunta número 5, que fala qual é o juízo para o infiel, o juízo para aqueles que escolheram andar sem o Senhor Jesus, sem a sua revelação, sem a sua direção, este juízo será uma vida eterna sem a salvação. Nós podemos ver no versículo de Lucas 12, 47, que fala: "E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou." Então, mostrando aqui que um dia ele teve um compromisso, que um dia ele teve um Senhor sobre a sua vida, mas ele fez uma escolha, que foi abandonar toda esta bênção que tinha sobre a sua vida. Podemos ver isso também na vida de Saul, né? Saul tinha tudo, tinha a bênção, tinha tudo para herdar uma bênção da parte do Senhor, a salvação, mas ele escolheu rejeitar tudo aquilo que era o projeto do Pai para a sua vida. Mas também podemos ver que há uma igreja contada como uma igreja fiel, aquela que tem estado preparada, aquela que tem estado vigilante, com as suas candeias acesas, seus lombos cingidos, tem escutado a voz do seu Senhor, não tem se apartado, não tem deixado as coisas nos distrair neste momento. Então, podemos ver que o Senhor, ele vai fazer essa separação quando ele vier buscar a sua igreja, quando ele vier buscar o povo que está preparado. E podemos ver no livro de Mateus 25, 32, que diz: "E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança que vos está preparado desde a fundação do mundo." Então podemos ver que o Senhor, ele virá buscar uma igreja que tem estado vigilante, preparada, atenta aos sinais que estão aí, que estão nos mostrando cada vez mais que o Senhor está pronto para vir buscar a sua igreja, que muito em breve o Maranata se cumprirá nas nossas vidas e nós ouviremos e o Senhor nos chamará para estas bodas do Cordeiro. Pai do Senhor, irmãos. Senhor, a todos os irmãos, em resposta à pergunta 5, vemos os juízos para aqueles que são infiéis. Vemos no versículo 46, onde fala que serão separados, e no versículo 47 de Lucas 12, onde fala que seriam castigados com muitos açoites. Deus tem uma promessa de vida eterna para aqueles servos que são fiéis, que permanecerem fiéis, conforme Apocalipse 2:10, que fala: "Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida." Mas sobre os infiéis há uma condenação, há um juízo determinado. Ficarão neste mundo, serão separados no momento do arrebatamento. E eles sofrerão açoites quando passarão pela grande tribulação, por um momento de grande dor e aflição, porque não amaram ao Senhor e não valorizaram o projeto de salvação. A todos os irmãos, a paz do Senhor. Muito bem, meus irmãos, retornamos então agora com as respostas da pergunta número 5, a última pergunta. E apenas para deixar claro, a jovem é Suelen Ferreira, de Luxemburgo, e a senhora é Suelana Ferreira, de São José, Santa Catarina. Não creio que sejam parentes, familiares, mas uma coincidência. E conforme havia dito, temos a participação agora de um outro jovem também da cidade de Teresópolis. Estamos falando aqui de Douglas Bastos. Paulo Viana continua conosco nessa participação e nós damos agora boas-vindas ao Douglas. A paz do Senhor, querido, muito bem-vindo. Pai do Senhor, pastor, paz do Senhor a todos os irmãos. É um prazer enorme estar convosco aqui nesse dia. Muito bom, alegria nossa, como temos falado com os demais jovens, porque isso valoriza muito o trabalho a qual o Espírito Santo nos tem convocado nesta hora. Nós ouvimos então a resposta da jovem e da senhora e queríamos agora ouvir então o comentário de vocês. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais uma vez, meus irmãos, nós vamos falar aqui qual é o juízo
para o infiel. Nós estamos falando aqui de uma pessoa, de um servo. Mas nós sabemos que existem duas igrejas, a fiel e a infiel. Mas aí na particularidade, o Senhor está falando para um servo infiel. E com base na resposta das irmãs, nós vamos ver que a igreja infiel é uma palavra para ela em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 15, que diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isto é a segunda morte. A igreja infiel, meus irmãos, ela não guarda as revelações do Espírito Santo, ela não guarda os recursos da graça, ela não guarda a palavra revelada, que é o Senhor Jesus, ela não guarda a palavra da vida. Por isso, há um juízo sobre ela, porque a palavra de Deus, ela bem nos diz que céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então, Deus vai cumprir aquilo que está escrito na Bíblia. E o que ele fala na Bíblia é justamente isto. Há um juízo para o infiel, mas há uma vida eterna para o fiel. Então, neste momento, nós temos o quê? Nós temos que vigiar, orar, estar aos pés do Senhor, para nós não incorrermos no erro de uma hora para outra entrar de um lado que não vai agradar o Senhor, o nosso Deus. A igreja infiel, ela apostatou da fé. Ela não guardou aquilo que o Senhor vem falando com ela durante todos esses anos das revelações do Espírito Santo. Então ela se torna infiel porque ela apostata da fé. Ela segue um outro caminho, um caminho adverso, um caminho que não agrada a Deus. E por isso ela vai ter esse final, é o juízo de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Continuando o comentário do companheiro, é importante nós também mencionarmos o comentário dos irmãos dos vídeos que a igreja infiel, ela vai sofrer todos esses juízos porque, como diz a parábola, ela não esperou o Senhor e ela vai falar, mas Senhor, o Senhor tardou. Mas e o que aconteceu com ela? Ela gastou toda a herança dela nesse mundo. Mas nós, igreja fiel do Senhor, nós temos esperado ansiosamente o Senhor. E como diz em Romanos 8:22, a palavra do Senhor diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós estamos aguardando o Senhor, mas nós estamos aguardando com um clamor e um gemido. E esse gemido é o nosso grito, que é o Maranata, o Senhor Jesus vem. Louvado seja o nome do Senhor. É muito importante frisar que quando o nosso jovem fala do gemido, não é uma dor, não é um lamento, mas é a expressão que sai do íntimo da nossa alma. É Amém. O anseio dizendo: Senhor, vem logo, Jesus, vem logo arrebatar a sua igreja. Amém. Nós bendizemos ao nome do Senhor por essa consciência, Amém. Por essa verdade, por essa experiência maravilhosa. Eu quero agradecer muito a participação dos nossos jovens, de todos os nossos jovens, os diáconos aqui Amém. Hoje conosco. Amém. Como é importante. E nós poderíamos dar a nossa sequência agora, porque temos ainda um último bloco, onde passamos os vídeos de crianças com seus pais do Brasil inteiro, muito importante, e depois nos despedirmos. Mas vamos louvar ao Senhor então com mais um hino. Cante no seu lar, nós vamos louvar o Senhor aqui também. Adore ao Senhor nesta Amém. hora. O
paz do Senhor Jesus. Amém. Miguel, nós vamos responder hoje a pergunta que foi deixada na última escola bíblica dominical. Qual é o juízo para o servo infiel? Se lá castigar. Pergunta de número 4. A parábola se refere ao mundo, ou seja, aos ímpios? Não. Se refere à igreja. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. A paz de Senhor Jesus a todos os irmãos. Respondendo à pergunta de número 4, que diz: a palavra se refere ao mundo, ou seja, aos ímpios? Resposta: não, se refere aos servos, que podemos afirmar em Lucas 12:43. Bem-aventurado aquele servo que há quem o Senhor, quando vir, achar, fazendo assim. Amém. A todos a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vim responder a pergunta número 2. Para quem esta parábola foi dirigida? Resposta: para os seus servos, que profeticamente é a igreja, como podemos ver em Lucas 12, no versículo 43. Bem-aventurados aqueles servos a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A paz do Senhor, irmãos. Senhor Jesus, irmãos, hoje eu vou responder a pergunta 1 da EBD, que diz assim: quais são os ciclos que se referem à hora que o Senhor Jesus poderá vir para buscar a sua igreja? A resposta está em Lucas capítulo 12, versículo 38, 39, 40 e 46, que diz assim: E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim bem-aventurados, são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. 46. Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Luísa e essa é a Laura. A Laura tem 2 anos e eu tenho 7. E nós somos da Igreja Canidé, no Ceará. Eu vou ler a pergunta número 4. A parábola se refere ao mundo, ou seja, aos ímpios. E a resposta é não. A paz do Senhor, irmãos. Eu vou responder a 5ª pergunta. Qual é o juízo para o infiel? O juízo é com muito açoite. E a resposta que está em Lucas 12:47. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A parábola se refere ao mundo, ou seja, aos ímpios. A. Sim. B. Não. Resposta: não. A paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Respondendo a pergunta deixada para os adolescentes, que diz assim: qual é o juízo para o infiel? A resposta está em Lucas 12:47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Jesus, meus irmãos. Viram também os vídeos, as crianças, intermediários, adolescentes do Brasil inteiro, como eles participam junto aos seus pais, como eles valorizam o ensinamento que eles têm recebido, não é isso? Nós queremos, antes de nos despedir, lembrarmos que hoje, às 19 horas, temos o nosso culto presencial na grande maioria das igrejas. Às 20 horas, temos o nosso culto transmitido pelo YouTube. 2 oportunidades de evangelizarmos, de falarmos do Senhor. E agora, então, me despeço de todos os jovens que participaram, de vocês em particular que terminaram esse programa aqui conosco. Amém. Um abraço a todos, que
Que o Senhor abençoe muito a vida, a instrumentalidade de vocês. Você tem um recado para nós, não tem? Pode olhar para a câmera então e transmitir o recado. Então, irmãos, nosso convite aqui é para todos os jovens do Brasil, do exterior, a enviar os seus vídeos, a sua contribuição para a EBD, e especialmente também para os jovens daqui do Rio de Janeiro. O Senhor tem uma grande bênção para nossas vidas e Ele quer usar todos os jovens para estar aqui também presente. O Senhor tem grandes bênçãos reservadas para as nossas vidas. A paz do Senhor Jesus. Amém. É verdade, nós vamos trazer sempre, em cada programa, nós vamos trazer jovens dos lugares mais diversos aqui do estado do Rio. É muito importante. Quando tivermos oportunidade também, através do nosso sistema de comunicação, jovens de outros estados vão participar conosco também. Um abraço a vocês, um abraço a todos. Até o próximo encontro no próximo domingo. A paz do Senhor Jesus. Amém.